Seja muito bem-vindo e bem-vinda a este curso de coronavírus promovido pela SMAC em parceria com o NUPEX, curso de biomedicina. Meu nome é Kim Nobre, eu sou professor da instituição, sou mestre e doutor em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará, sou biomédico, atuo com virologia há quase 10 anos e vai ser um prazer estar aí repassando informações para vocês acerca da Covid-19, que é o assunto que domina todos os noticiários, é o assunto que tem ditado o curso da humanidade atualmente. Todos nós nos preocupamos acerca dessa pandemia, das coisas que vêm acontecendo nos últimos meses. E o intuito desse curso é justamente trazer informações de uma maneira bem simples, de uma maneira bem didática, para que todos vocês consigam absorver o máximo possível de conhecimento através de fontes seguras, fontes cientificamente comprovadas, que é o mais importante para a gente. Tá trazendo informações adequadas, informações fidedignas, para que vocês possam ser agentes multiplicadores dessas informações. Tá bom? Devidamente apresentados, você que é aluno, você que é professor, funcionário da SMAC, que tem acesso à plataforma Moodle, esse curso ele foi feito totalmente para você. O layout, a estética do curso, ela está bem simples. Apesar disso, ela tem muita informação para que você consiga estar estudando ao longo desses dias. Então, eu peço que você aproveite ao máximo. Eu vou estar explicando um pouco como é que o curso funciona, como o material está dividido, para que você consiga estabelecer a tua rotina de estudo ao longo desses dias. O curso ele foi desenvolvido em 3 módulos iniciais. Esses 3 módulos iniciais, a gente pode contar com conteúdo em vídeo, e conteúdo em material de leitura e também em podcast, material de áudio. Eu sei que muitos de nós temos acesso hoje a contas de Deezer, Spotify, então eu tenho um canal no Spotify aonde eu falo também sobre coronavírus e eu disponibilizei 6 capítulos desse podcast para também trazer informações para vocês. Você pode estar ouvindo ao longo do dia, você pode estar ouvindo antes de dormir, às vezes se deslocando para algum local. Ele é muito prático, muito simples. Então, todo o nosso material disponível ao longo do curso, ele vai ser em vídeo, material de leitura e também em material de áudio, tá? Em formato de áudio. Esses 3 módulos eu não ministro sozinho, eu ministro apenas esse primeiro módulo, que é o que a gente está comentando aqui agora. O segundo módulo ele é ministrado pelo professor James Ferreira, um grande amigo meu há mais de 10 anos, que é farmacêutico, mestre e doutor em doenças tropicais pela Universidade Federal. E o terceiro módulo por um também grande amigo, professor Raimundo Pacheco, que é biólogo, mestre em virologia pelo Instituto Evandro Chagas. Então, nós 3 temos já uma ampla experiência na área de diagnóstico de doenças infecciosas e reunimos essas informações para que a gente pudesse trazer o máximo de coisas possíveis para vocês aí, para que vocês possam aproveitar esse material, para que vocês possam absorver esse conhecimento. Assista ao módulo 1 a 1 através dos vídeos que nós disponibilizamos. Então você pode clicar no link e o link te direciona para os nossos vídeos que foram hospedados no YouTube. No meu módulo, que é o primeiro módulo, você vai ter o meu vídeo, vai ter os podcasts na sequência que você pode estar escutando. E no final, a gente disponibilizou materiais complementares, como artigos que nós publicamos, manuais do Ministério da Saúde, da Anvisa, e também eu gostaria de solicitar o feedback de vocês ao final, depois que vocês assistirem toda a nossa programação, todo o curso. Ao final, eu solicito que vocês deixem lá a opinião de vocês, o comentário, sugestão, de repente, um elogio, alguma coisa do tipo que vocês gostariam de fazer. Tem um espaço lá embaixo para isso. Tem um fórum para dúvidas ao final do curso também. Lá no final da página você pode rolar, você vai encontrar um fórum. A qualquer momento você pode estar deixando as suas dúvidas que eu vou lá e respondo para vocês. A gente pode estar discutindo sobre isso, tá bom? E deixando sempre o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante para a gente, ok? O que é que a gente vai começar falando, o que é essencial para a gente conversar nesse momento, antes de partir para as próximas etapas. Eu vou trazer para vocês uma noção bem geral sobre a Covid-19, sobre o novo coronavírus. O professor James dá continuidade com relação à epidemiologia, que é a dispersão do vírus ao redor do mundo, e o professor Raimundo Pacheco fala de diagnóstico, de prevenção e de controle, tá ok? Então, trouxe uma apresentaçãozinha aqui para vocês, vou estar mostrando. Bem, essa aqui é a minha apresentação. O coronavírus. O coronavírus, pessoal, para quem nunca tinha ouvido falar dele,
ele é um agente infeccioso que é responsável por resfriado, o coronavírus humano. Ele tem vários tipos de reservatório, não apenas os seres humanos, tem outros tipos de reservatório. Outros mamíferos, possuem outros animais, o qual ele consegue habitar. Só que nem todos esses coronavírus são infecciosos, tem alguns que têm interesse médico. Tá? E esses coronavírus que possuem interesse médico são justamente esses que são capazes de causar doenças em seres humanos. E então eles já circulam na população humana desde os anos 60, que é quando eles começaram a ser relatados, tá bom? Aí você me pergunta, mas professor, se o coronavírus existe, eles existem desde os anos 60, os coronavírus humanos, por que só agora a gente teve esse grande alarme com relação ao SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus? É justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar com vocês para a gente iniciar a nossa conversa. Você tem um novo ciclo de transmissão. Esse coronavírus que está causando a pandemia, que muito tem nos assustado, que tem tirado nossas noites de sono, tem nos deixado isolados em casa, ele é um coronavírus que sofreu mutações dentro de um reservatório e a partir disso foi capaz de infectar seres humanos. E a partir do momento que ele consegue infectar seres humanos e ser passado de humano para humano, você tem o início de uma epidemia. Só que quando essa epidemia ela foge de um único local, de uma única área geográfica e começa a se espalhar por vários locais do mundo todo, você tem um estado que eu chamo de estado de pandemia, que é quando esse vírus, esse agente infeccioso, ele é capaz de circular pelo mundo todo, que que está acontecendo com este novo coronavírus. Onde tudo começou? Os primeiros relatos com relação à infecção do novo coronavírus começaram no final do ano passado, em dezembro, onde numa feira chinesa, na cidade de Wuhan, os primeiros indivíduos começaram a apresentar sinais e sintomas de uma pneumonia de origem desconhecida, ou seja, sinais respiratórios, mas ainda não se sabia a origem daqueles sinais respiratórios. A partir de alguns estudos foi identificado que o agente infeccioso que estava relacionado a essa nova pneumonia era o SARS-CoV-2, um novo tipo de coronavírus que sofreu mutações num reservatório que, na época, se especulou serpentes, morcegos, mas agora se sabe que ele tem uma origem mais relacionada com morcegos, e esse vírus passou a infectar seres humanos. E a partir disso, a população, a nossa vida não foi mais a mesma. No começo do ano, você teve o boom do coronavírus, onde ele começou a ser transmitido de pessoa para pessoa, então você teve Ásia, você teve Europa, e no final de fevereiro, começo de março, segunda quinzena de março, tomou proporções muito maiores aqui no Brasil. Tá? Então o estado começou a ficar muito mais crítico para a gente nesse período. Foi um período muito complicado, ainda está sendo um período muito complicado, e é necessário que a gente tome algumas medidas com relação a ele. Por que eu começo sempre falando de coronavírus a partir do seu ciclo? Porque é pelo ciclo, você entendendo o ciclo dele, como ele se distribui na natureza, que você é capaz de saber o ponto exato que você pode, de repente, estar se prevenindo e o combatendo, que é muito importante. Tá? Até esse momento onde eu gravo esse vídeo, dia 16 de junho, a gente não tem uma vacina aprovada contra o coronavírus. Nós temos vacinas em testes, principalmente as vacinas de Oxford, no Reino Unido, e nós temos alguns tratamentos, inclusive todas as informações que nós sabemos sobre Covid-19 são informações que mudam muito rapidamente, são atualizadas muito rapidamente. Hoje, que é um dia histórico no combate à Covid-19, foi descoberto que a dexametasona, que é um corticoide, é capaz de reduzir a mortalidade por coronavírus, que é algo muito bom, porque é um remédio acessível e é um remédio barato. Hoje, no dia 16 de junho, então amanhã pode ser descoberto outro, e depois de amanhã pode ser descoberto outro, e assim por diante. Então as informações elas vão mudando ao longo do tempo. Porém, tudo se inicia neste ciclo de transmissão, e a partir disso, as proporções do coronavírus são ditadas. E hoje nós temos o coronavírus presente aí em quase todos os países, causando muitas mortes. Tá? Então, é assim que se inicia o ciclo. Ele sofre mutações no seu reservatório, ganha a capacidade de infectar seres humanos e, a partir disso, ele sofre um processo de disseminação em massa, um processo de pandemia, que é o que tem acontecido atualmente. O que é que o coronavírus causa, pessoal? O coronavírus SARS-CoV-2 ele causa a Covid-19.
que é um conjunto de sintomas, um conjunto de complicações característicos a ele, que podem levar o indivíduo a óbito. Tá? Então, a gente não pode desprezar a capacidade que o coronavírus tem de causar doenças em seres humanos, principalmente o SARS-CoV-2, porque nós não temos imunidade contra ele. Você deve estar com aquela dúvida. Se o coronavírus ele circula desde os anos 60, os coronavírus mais comuns, que a gente chama de sazonais, por que esse é tão grave? Na verdade, não é que ele seja tão grave assim, mas é que nós não possuímos ainda anticorpos contra ele, ou seja, nós não possuímos defesa, porque ele é um agente infeccioso novo. E pelo fato de nós não produzirmos ainda, não termos anticorpos, contra o SARS-CoV-2, ele pode evoluir muito rapidamente em algumas pessoas, causando, em alguns casos, problemas muito maiores, em algumas pessoas problemas um pouco menores. O indivíduo ele pode ser infectado por coronavírus e permanecer assintomático, sem sintoma nenhum? Pode, perfeitamente. Ele pode manifestar sintomas moderados? Pode. Ele pode manifestar sintomas graves e evoluir a óbito? Também pode. Tá? Então isso depende muito do quê? Do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Aquele que está infectado, aquele indivíduo que está albergando o vírus. O vírus ele é um parasita. Então ele faz uso da nossa maquinaria celular, ele faz uso do nosso organismo para se multiplicar. E em algumas pessoas, esse uso da nossa maquinaria biológica pode evoluir de uma maneira drástica e ele pode levar o indivíduo a óbito. Então, nós não podemos desprezar essa capacidade que o vírus possui. Em alguns casos, ele causa insuficiência renal, febre, dificuldade respiratória, sensação de afogamento, e também a síndrome respiratória aguda grave, que é o mais característico. Todas as pessoas manifestam sintomas contra o coronavírus? Não, nem todas as pessoas. Tem alguns indivíduos que são assintomáticos. Mas o indivíduo infectado, ele é capaz de transmitir o vírus? Sim, ele é capaz de transmitir o vírus, seja ele sintomático ou assintomático. As chances são as mesmas? Não. O indivíduo sintomático ele tem mais chances de transmitir a doença. Por quê? Porque quando o vírus está causando sintomas ali no indivíduo, ele está excretando, o ser humano está excretando muito mais partículas virais. Então, pelo espirro, pela tosse, pelo compartilhamento de objetos, ele está excretando muito mais material infeccioso do que o indivíduo que é assintomático, que não está espirrando, que não está tossindo, coisa do tipo. Então, a probabilidade maior é do sintomático transmitir. Porém, os indivíduos assintomáticos também podem ser responsáveis por transmissão. A gente não pode desprezar esses fatores também, certo? Então, são sintomas que o vírus causa. Em alguns casos, o indivíduo ele tem sintomas moderados e, a partir disso, ele desenvolve uma imunidade contra o vírus, passa por um processo de cura, ou seja, ele tem uma situação onde os sintomas vão se tornando mais brandos, o indivíduo produz anticorpos, tanto que ele faz os testes rápidos e consegue identificar anticorpos contra o vírus, e a partir daquele momento ele evolui para um processo de depuração do vírus, ou seja, é um processo onde ele conseguiu sobreviver ao processo de infecção, produziu anticorpos e está imune contra novas infecções. Até onde se sabe, os indivíduos que se infectam uma vez com o coronavírus adquirem imunidade contra ele, ou seja, foi especulado há um tempo atrás a questão da reinfecção, se o indivíduo poderia ter a doença mais de uma vez. No entanto, estudos mais recentes já mostram que isso não é possível de acontecer. Uma vez infectado, você manifesta anticorpos, você pode manifestar anticorpos, produzir anticorpos contra o novo coronavírus e assim você fica imune a novas infecções. Tem também um processo chamado de imunidade cruzada, aonde você se infectando lá no passado, uma vez infectado no passado por outro coronavírus dessa família, você é capaz de manifestar uma resposta cruzada contra o novo coronavírus, tá? Um processo imunológico, porque o nosso corpo, pessoal, apesar de ele ser uma máquina, ele não é exatamente igual em todas as pessoas, cada um pode reagir de uma forma diferente. E essa questão imunológica é uma das principais características de alteração entre seres humanos. Então, o meu organismo pode reagir de um jeito à infecção, o seu organismo pode reagir de um outro jeito, tá? Então, são todos esses fatores que nós devemos levar em consideração quando nós tratamos de uma pandemia como essa, que é um vírus novo, um vírus onde todas as informações que nós estamos adquirindo nesse momento são informações novas, e é muito importante que nós
possamos validar essas informações, porque nós sabemos que nem todas as informações que circulam por aí são informações verdadeiras de fontes fidedignas. Por isso que nós fazemos questão de mencionar as fontes que nós utilizamos. Então, nós utilizamos aqui neste curso a fonte das principais universidades do mundo, Oxford, Harvard. Também utilizamos os principais periódicos científicos para trazer informações, imagens, como a PLOS ONE, PLOS Medicine, Nature, Science, The Lancet, que são as principais revistas de nível científico que nós temos. Então, ao final, nós deixamos todas as referências, deixamos os artigos, deixamos os manuais para que vocês possam checar as nossas fontes. E fiquem à vontade, inclusive, para fazer isso, até para repassar essas informações para outras pessoas, ok? Depois que a gente teve essa disseminação em massa do coronavírus, no processo de pandemia, muitas coisas começaram a acontecer. A forma como a gente passou a viver é totalmente diferente, o que a gente tem chamado de o novo normal. A partir disso, no Brasil especificamente, trazendo para o contexto brasileiro, os estados começaram a reportar o número de casos, que inclusive é obrigatório, tá? A rede pública e a rede privada tem que reportar os números de casos, e cada estado brasileiro apresenta uma característica específica da infecção. Nós temos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, apresentando números alarmantes de pessoas infectadas, e na região norte, esse número também vem crescendo. As principais cidades afetadas, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, Belém também tem sido uma das principais cidades afetadas por coronavírus. Então, é uma situação delicada e é muito importante que nós tenhamos essa informação disponível. Tem muitas pessoas que são contra os noticiários. Eu sei que é difícil, a gente chega num ponto que não consegue mais ouvir tanta informação. Você imagina eu estou 24 horas desde o início dessa pandemia. Já há muito tempo a gente faz isso, né? Mas desde o início dessa pandemia a gente intensificou os estudos com relação a isso. Então, 24 horas eu estou ligado nas notícias, lendo os artigos, ligados nas notícias com relação a novos casos, a manifestação de sintomas, porque a gente precisa estar com esse conhecimento afiado para transmitir para vocês. Eu sei que chega um momento que fica difícil, a gente não quer mais ouvir, mas é necessário que a gente tenha essa informação em mãos, pessoal. Número de casos, número de óbitos, tá bom? Porque muitas notícias falsas têm circulado por aí, e isso é um serviço de desinformação com relação à população. A partir do momento que você esconde os números de infectados, que você tenta camuflar de alguma forma, você deixa a população no escuro, porque se a gente não sabe os locais onde nós temos indivíduos com mais ou menos indivíduos infectados, você fica meio que amarrado com relação às estratégias de prevenção e controle. Então, a partir do momento que eu tenho essa noção, eu tenho os dados, eu tenho a estatística, os números ali de indivíduos infectados, eu consigo traçar estratégias de prevenção e controle mais eficazes. Tá? Por isso, a importância da informação adequada. Então, o Brasil tem feito a comunicação, tem mostrado essas informações para a população, que é dever da população estar ciente disso daí, e a partir disso tem traçado estratégias de prevenção e controle, para que a gente consiga ter ferramentas para nos protegermos com relação a isso. Todos nós estamos isolados em casa, as pessoas que precisam trabalhar estão saindo, tomando seu cuidado, mas a gente precisa ter a noção, a dimensão desse perigo que nós estamos correndo, para que a gente possa moldar a nossa vida e nos proteger cada vez mais com relação a isso daí, até que a gente tenha uma resolução da pandemia. Pessoal, a minha opinião pessoal, a gente vai conseguir ter uma resposta a curto prazo com relação a essa pandemia? Não, é muito difícil, porque ela já tomou uma proporção mundial. E essa proporção, ela nos obriga a tomar medidas mais drásticas, medidas mais enérgicas com relação ao lockdown, a isolamento. Tá? Tem muitas pessoas que questionam o lockdown, o isolamento. Tem um link que eu deixo ao final do curso, que é um link de uma plataforma científica que cita mais de 156 artigos que mostram a eficácia de isolamento, quarentena e lockdown, tá? Para pessoas que ainda têm resistência com relação a isso. O lockdown não é algo fácil, não é algo que queremos fazer, mas que é algo necessário para que a gente consiga isolar as pessoas infectadas, tratar essas pessoas e diminuir drasticamente o número de casos. Na China, no início da pandemia, foi feito o lockdown
e isso reduziu drasticamente a primeira onda de indivíduos infectados. Agora eles estão com uma segunda onda de indivíduos infectados por conta de outras situações, porém o isolamento ele foi cumprido. A gente só pode falar em retorno, a gente só pode falar em retomada gradativa a partir do momento que a gente começa a acessar esse número de casos. Você tem uma curva, tá certo, de indivíduos infectados, que no Brasil ainda é crescente, porém a partir do momento que a gente começa a ter consciência de que a gente precisa fazer a nossa parte e ter cuidado com relação ao contágio, é que essa curva ela começa a se tornar descendente. A gente tem uma diminuição do número de casos para aí sim ter essa retomada gradativa, que é algo que a gente vai comentar ao longo do curso também. O Pará foi um dos estados que, no começo da pandemia, foi um dos mais ágeis nesse processo de notificação. Essa nota que eu trago aqui para vocês é uma nota do dia 24 de março, onde naquele período o Pará tinha apenas 5 casos confirmados de Covid-19. E hoje nós já temos milhares, dia 16 de junho. Tá? Então todas as expectativas, todos os modelos estatísticos que foram apontados com relação ao Covid-19 têm se solidificado, tá? Justamente por conta de níveis de isolamento que nós não conseguimos alcançar. O lockdown ele foi decretado aqui há algum tempo atrás, porém os níveis não foram satisfatórios e tudo isso influencia no número crescente de pessoas infectadas. O que a gente precisa tomar cuidado é com relação ao colapso no sistema de saúde, porque a partir do momento que você tem muito mais indivíduos infectados do que a capacidade de suportá-los pelo sistema de saúde, de atendê-los pelo sistema de saúde, você tem o que chamam de colapso. O Pará foi um dos primeiros a tomar a iniciativa da compra de respiradores, a montagem e manutenção de hospitais de campanha na capital e também nos interiores, para justamente conter essa grande onda de indivíduos infectados. É claro que nenhum estado é autossuficiente nesse sentido. Muitos indivíduos acabam morrendo por falta do diagnóstico e também por falta dessa assistência. Então, todos os estados têm reportado seu número de casos justamente para ter noção de em qual ponto conseguir agir de maneira mais efetiva. Então, isso é extremamente importante, nós estarmos atualizados com relação a esses casos. E só para a gente finalizar essa parte introdutória, eu sei que eu já trouxe muita informação para vocês, que os outros professores vão destrinchar ao longo do curso. É importante a gente falar de prevenção. Para que a nossa vida volte a um novo normal, porque a gente vai ter que ter muito cuidado daqui para frente, é muito importante que a gente saiba que as medidas de prevenção, fazer a nossa parte, são extremamente importantes. As principais medidas de prevenção que a gente tem: uso da máscara, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável pessoal ao tossir ou espirrar, ao limpar o rosto, fazer a higienização do rosto, não compartilhar objetos de uso pessoal, principalmente se você for um indivíduo sintomático ou com síndrome gripal, que ainda não fez o diagnóstico, não sabe se é gripe, não sabe se é coronavírus, Covid-19. Realizar a lavagem regular das mãos, evitar ficar tocando a boca, o nariz, e tocar em outras superfícies, tocar em outras pessoas, manter os ambientes bem ventilados, fazer o uso do álcool em gel, certo? Se você não tiver álcool em gel, faz o uso da água com sabão. Sempre utilizar máscaras, tá certo? Principalmente ao sair de casa, tomar muito cuidado ao tocar superfícies, sempre fazer a sua higienização, levar o seu tubinho de álcool em gel para fazer a sua higienização. Tem pessoas que podem ficar em casa nesse período de quarentena, tomando cuidado, cuidando dos seus, então faça isso, continue fazendo isso. E as pessoas que precisam sair, que precisam realmente se expor diariamente, que a gente entende também que isso é necessário, façam isso, mas com cuidado, utilizando as máscaras, utilizando, se você tiver um face shield, se você tiver que entrar em contato com o público, utilize aquele escudo de acrílico que a gente chama de face shield. Profissionais da área da saúde, é obrigatório esse uso em hospitais, tá bom? Então são medidas que são totalmente atípicas, que nós não estávamos acostumados, mas que agora isso precisa fazer parte da nossa rotina, pessoal. Porque isso sendo incrustado na nossa rotina, isso sendo adotado como medida diária, somente assim a gente vai conseguir reduzir esse número de casos e a gente vai conseguir vencer aos poucos essa pandemia. Eu espero que a resolução disso seja a mais breve possível. Talvez a mais breve possível não seja daqui com um mês, 2 meses, mas seja num período em que a nossa população ela consiga reduzir e minimizar esses danos para que nós
possamos nos adaptar, possamos retomar nossas atividades, retomar nossa vida normal entre aspas, um novo normal, que a gente chama, uma reeducação dos nossos hábitos, mas que o controle dessa pandemia ele seja efetivado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação inicial. No final da página tem meus canais de contato, meu canal no YouTube, meu Spotify, Facebook. Se você quiser interagir, se você quiser deixar alguma dúvida, entrar em contato comigo, fique à vontade. Espero que vocês tenham gostado dessa parte introdutória. O professor James e o professor Pacheco vão dar continuidade a esse processo. Eu espero que essas informações sejam de extrema relevância para vocês, que vocês consigam absorver essas informações, que vocês consigam multiplicar essas informações, passá-las adiante, familiares, amigos, para que nós possamos tomar esses cuidados e assim conseguir parar esse coronavírus. Um forte abraço, pessoal. Fiquem bem.